Tem um título muito lindo, o texto que nós vamos ler. E eu recebi esse texto num momento de muita angústia no meu coração, muita luta. Está lá no versículo 32. Hebreus 10, 32. Hebreus 10, 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Amém? Senhor Deus, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer, porque nós temos a preciosidade da tua palavra aqui agora nas nossas mãos, Senhor Deus. Mas, Senhor Deus, nós fazemos uma súplica agora para que essas letras aqui, para que essas palavras aqui, elas venham dentro dos nossos corações e produzam o efeito esperado pelo Senhor. Senhor Deus, nós não queremos apenas ler a palavra, nós queremos meditar, nós queremos que ela transforme a nossa vida e nós queremos viver esta palavra, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós, porque é um mundo aí fora que jaz no maligno e que está desejoso de uma novidade, Senhor Deus. Nós temos a novidade que é Cristo Jesus vivo, ressurreto, que transforma o mais vil pecador em um homem santo. Glória a Deus. Tu és o único que pode fazer, Senhor Deus, e a tua palavra é a verdade que nós precisamos levar nesse mundo. Senhor Deus, a tua palavra diz que a nossa vida é carta lida por todos, Senhor Deus. Então nós temos grande responsabilidade quando saímos para fora desse tempo, Senhor Deus. Nós queremos mostrar Cristo através das nossas vidas. Então nós suplicamos, vem e mostra-nos a tua verdade e nos ensina. Senhor Deus, se houver necessidade de que o Senhor venha lapidar o nosso ser agora, e com certeza há essa necessidade, ainda que haja dor agora, Senhor Deus, nós sabemos que tudo que o Senhor produz tem um fim proveitoso. Então pode, Senhor Deus, pode, Senhor Deus, açoitar os seus servos com a palavra, Senhor Deus, a começar deste que está em cima do púlpito, Senhor Deus, para que ele seja modificado segundo a sua sabedoria. Eu abençoo essa igreja no nome de Jesus Cristo. Amém. A recompensa não tarda, está escrito aqui no subtítulo, aqui, ou no título, né, dessa pequena porção da palavra de Deus. É interessante que eu quero falar sobre a perseverança dos santos. É interessante que muitas vezes nós temos, pela nossa cultura, uma cultura romana, né, católica romana, nós fomos ensinados, pelo menos outrora, que santo é alguém que morreu e operou alguns milagres e foi canonizado e é uma pessoa que está acima da média, vamos dizer assim. Mas nós sabemos que os santos são aqueles separados para o Senhor. E Paulo muitas vezes, quando ele inicia suas cartas, ele diz, aos santos que estão em tal lugar, quer dizer, aos separados para o Senhor, aqueles que foram salvos pelo sangue do Cordeiro, estão sendo santificados pela palavra. E ele diz isso, e ele faz grande alerta aqui. Meus irmãos, eu não sei se vocês sabem, ou se vocês apenas sabem, mas não vivem essa verdade. O julgamento está próximo, o dia do julgamento está próximo. Às vezes você pode pensar assim, mas mesmo os discípulos aqui, eles falavam que estava próximo também, isso já se passaram 2000 anos. É interessante que todos eles partiram, não é verdade ou não? E nós partiremos. Se o julgamento não for agora na nossa geração, nós iremos, ao Senhor.
E é interessante que quando nós formos ao Senhor, aí diz a palavra lá, nos últimos versículos de Eclesiastes, o corpo volta ao pó, mas o espírito vai a Deus. E Deus então vai dar um destino para ele. Meus irmãos, as pessoas pensam numa doutrina maligna chamada de universalidade da salvação, que no final tudo vai dar certo, todo mundo vai para o céu. Isso é uma mentira, isso é um engodo, isso é Satanás ministrando através de púlpitos que estão falando e pregando essa heresia. Não haverá essa universalidade da salvação. A Bíblia diz que são poucos, né, que se acertam a entrar por essa porta, que se acertam a ser conduzidos pelo caminho apertado. Manter a igreja com os olhos fixos no Senhor tem sido uma grande luta, mas é necessário. A igreja, qual é a igreja do Senhor? Não é a igreja batista, não é a Assembleia de Deus, não é presbiteriana, não é a igreja sem nome, nada disso. A igreja do Senhor, na verdade, são todos aqueles lavados pelo sangue do Cordeiro, que tiveram um novo nascimento em Cristo Jesus e que estão dentro dessas denominações. Pode ser aqui, pode ser acolá, mas nós não sabemos nem quem são e nem quais são. Mas é interessante que esses devem colocar os seus olhos fixos em Cristo Jesus, porque senão não vão suportar a caminhada. Meus irmãos, quando nós fomos chamados para ser testemunhas, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, é interessante que aqueles homens estavam ali reunidos, e o Senhor diz, mas descerá sobre vós o Espírito Santo. Nós nunca conseguiremos ser testemunhas se não tivermos o Espírito Santo dentro de nós, vivo em nós. É interessante que testemunhar não é você inventar coisas, mas é você falar a respeito das coisas que você conheceu em Cristo Jesus. Então eles iam testemunhar que Jesus operou milagres para mostrar que Ele tinha poder também para salvar. Jesus ensinou a verdade. Jesus, ele foi o exemplo de humilhação. Ele não se apegou ao trono, mas ele se fez carne, veio aqui. Ele cumpriu em obediência tudo aquilo que o Pai desejara dele. E ele foi até a cruz. Então nós precisamos testemunhar essas coisas. Então é interessante que muitas vezes as pessoas não querem aprofundar na palavra, ler a palavra de Deus, meditar, estudar na palavra de Deus, então elas não têm o que testemunhar, porque não é para nós testemunharmos de nós mesmos, mas é para nós testemunharmos de Cristo Jesus. Então nós seremos testemunhas de quem? De Cristo Jesus, e nós precisamos avançar. O Senhor nos adverte aqui a respeito do perigo da apostasia, aqueles que se desviam, que abandonam o caminho. Então eu queria que você prestasse muita atenção, que há perigos na nossa caminhada cristã. Uma vida em Cristo envolve lutas, batalhas, abandono de coisas, né? De exposições, vergonha. Muitas vezes nós somos envergonhados, né? Por ser cristãos. Rejeição, renúncia, dor. Essa é a vida do crente. Ah, meu irmão, eu não quero essa vida. Então, depois você pega essa porta aí e vai viver o melhor desse mundo. Mas aproveita mesmo, meu irmão. Faz tudo o que a tua carne quiser. Mas lembra-te, um dia prestarás contas com o Senhor. Lembra-te disso. Meus irmãos, você tem resistido ao mundo? Ou você tem resistido à verdade de Cristo? Todos nós passamos diante de provas. Todos nós passamos diante de situações que nos ofertam para que nós neguemos a nossa fé. Ou uma mentira, ou uma fraude, ou alguma outra coisa qualquer. Toda semana vocês são colocados à prova, eu sou colocado à prova. Alguma situação oferece alguma vantagem para nós, mas nós teremos para ter essa vantagem que negar a nossa fé e tomar decisões que não agradam a Deus. Eu queria que você prestasse muita atenção nesse texto da palavra. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, a palavra iluminado, muitas vezes, você pode levar para um caminho ruim, né? Aquele povo daqui cheio de agouro, de gnosticismo, né? Mas aqui iluminados é conhecedores da verdade. Homens e mulheres que foram realmente instruídos na verdade.
Eu estava fazendo uma visita para minha mãe e realmente eu já estou com muita saudade dela. Às vezes eu fico perto, eu fico com saudade. Doutora Francisca, eu conversei com ela sobre isso, né, doutora? A senhora que vive, né, com esse clima de UTI, a senhora compreende o que eu estou falando, eu acho que outras pessoas também compreendem. Mas é interessante que a minha mãe sempre me levou na escola bíblica dominical. Ela sempre me levou nos cultos, ela ajudava muito na obra, né? A gente fazia visita em presídio naquela época, era uma coisa diferente, naquela época tinha uma abertura talvez maior, né? Não precisava tanta burocracia para você entrar nos lugares. E isso me foi bom porque a verdade foi lançada no meu coração. A verdade, ela permaneceu aqui no meu coração. Esse coração era uma terra dura demais, era uma terra imprópria para germinar qualquer coisa, mas a semente estava ali. Quando o Senhor Jesus, então, Ele trocou aquele coração, né? Quando trocou aquele solo num solo fértil, aquela palavra, ela germinou. Ela germinou porque ela tinha sido apresentada à minha vida. É interessante que a palavra, ela quer nos levar a pensar. Quando você conheceu a verdade, sustentastes o quê? Grande luta e sofrimentos. Eu estava conversando com uma pessoa, e quando eu me converti, há mais ou menos 14 anos atrás, nós passamos já, a minha conversão foi muito autêntica, porque eu era muito arrogante. Hoje eu sou menos arrogante, porque Deus está me tratando, mas eu era muito arrogante, e talvez não transparecesse a vocês, mas eu sabia que era. E Deus foi me quebrando de uma maneira tão especial que eu comecei a chorar dentro de uma igreja, né? E eu chorava muito, 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 e eu quis pregar o evangelho. Então eu fazia umas coisas erradas. Eu entrava no hospital, eu ficava ouvindo se tinha alguma pessoa que tinha algum leito, eu falava leito, aí eu ia nesse leito e começava a fazer visitas no hospital. E passado uns 3 ou 4 meses da minha conversão, eu falei para o meu pai: cuida mais das roças, que eu quero ficar fazendo visita, eu estou apaixonado por Jesus. E ele falou: tá bom. E ele cai em uma enfermidade. E ele saiu de Poços aqui, foi para o Biocor, e o médico falou: olha, infecção generalizada. E num determinado dia da internação, ele pediu para minha mãe levar uma roupa. Olha, traz uma roupa, porque pelos sinais aqui, e os médicos sabem, né, que os sinais são verdadeiros e apontam para isso, amanhã ele será sepultado. E é interessante que Deus resolveu mudar. Mas o próprio pastor, na igreja que eu congregava, vendo o sofrimento depois da minha conversão, ele falou: olha, eu não sei como é que você está aguentando esse negócio, você está passando por muitas lutas. E é interessante que a vida do cristão, primeiro, nós somos iluminados com a verdade. Segundo, nós somos cercados de lutas e sofrimentos. Às vezes eles pregam uma verdade para você, uma verdade minúscula, ou então uma mentira. Olha, vai para Jesus, que vai dar tudo certo. Essa verdade não existe aqui. Digo-vos isto para que tenhais paz em mim. No mundo tereis o quê? Aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não haverá como você ser cristão sem passar por lutas e sofrimentos. Depois de iluminado, sustentaste grandes lutas e sofrimentos. Meus irmãos, quais sofrimentos que eles enfrentavam? Primeiro aqui, ó, exposição à vergonha, como espetáculo, tanto para a vergonha. Meus irmãos, os cristãos, muitas vezes eles eram levados para ser mortos. Eles eram presos ali, levados para ser mortos por leões, para ser mortos, muitas vezes cobertos de piche, colocaram fogo para que ele pudesse iluminar os jardins de Nero. Não vai ser fácil você ser cristão na sua escola, jovem adolescente. As pessoas vão fazer chacota de você. Se você realmente professar sua fé em Cristo Jesus, se você for uma pessoa que realmente abre o peito e fala de Jesus e vive como Jesus, você vai ser envergonhado, porque esse mundo te odeia. Mas ele não odeia você, na verdade, ele odeia você porque ele odeia Cristo, e você se parece com Cristo, e nós temos que entender isso. Muitas vezes, nós temos a oportunidade de receber nas nossas casas
pessoas que por uma situação, um desespero ou outro, elas vão até nós, e elas frequentam as nossas casas ali. Eu me lembro mesmo lá do nosso amado Zimbro, né, irmã? Passaram um período de luta, eles foram lá, e foram em grande número, não foi, irmã? Passado a luta, diminuiu, não é verdade? Então nós temos que aproveitar e falar a verdade. Falar que esse evangelho é maravilhoso, mas que ele vai trazer dor, que ele vai trazer perseguição, que ele vai trazer lutas. E nós não podemos esconder isso, porque nós vamos ser co-participantes dos irmãos que sofrem. Há irmãos que estão sendo mortos nesse momento em países onde não se aceita Cristo, onde não se aceita um cristão. E lá, quando você abre a boca para falar de Cristo, você está abrindo a boca para a morte. Porque você vai falar, e mais cedo ou mais tarde, talvez você será caçado, pego e morto. E nós precisamos entender isso. A nossa luta em Cristo, ela é sustentada por lutas e sofrimentos. Porque você que não é jovem nem adolescente, mas você é já adulto e trabalhador, no seu serviço, se você começar a agir como Cristo quer que você tenha suas ações, você será perseguido. Meus irmãos, eles tentaram achar em Daniel algum erro, eles procuraram, eles se reuniram, eles buscaram, eles mexeram nos papéis, mexeram nas notas fiscais, mexeram em todas as áreas que Daniel mexia, e não acharam nele nenhum erro. Havia nele um espírito sobremodo excelente. A geração de Daniel, que eles põem aí nas igrejas, vamos fazer geração de Daniel, é um Daniel que só tem o privilégio de não ser comido pelo leão. Mas não é um Daniel que resolve no seu coração firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Não é um Daniel, como o irmão Samuel citou hoje, que se propôs a orar como de costume, mesmo debaixo da ameaça de morte. Se ele se dobrasse diante do seu Deus, ele seria morto. E ele continuamente ele fez a oração que ele faria 3 vezes ao dia, com as janelas viradas para o lado de Jerusalém. E ele só foi pego e acusado porque ele estava orando. Então que bom se você sofrer porque você teme a Cristo, porque você dá um testemunho de Cristo. Que bom. Agora, não sofra pelo pecado, pela podridão. Então nós temos que entender que a geração de Daniel, ela não começa na cova dos leões. Ela começa se propondo a não se contaminar com as coisas desse mundo. Meus irmãos, nós estamos cada vez numa situação de mais dificuldade em ser cristão. Mais dificuldade. O mundo está cercando. Um cristão, se ele abrir um comércio, se ele não for de Deus mesmo, ele vai se render. Porque todos compram sem nota. Aí ele vai comprar sem nota também para competir, mas aí ele vai competir, ele vai ganhar a competição aqui nessa terra. Mas o problema dele não é nessa terra, é com a eternidade. Então é difícil ser um cristão comerciante hoje. Não é que é impossível, eu falo que é difícil. E se ele não estiver alimentando da verdade, ele vai se render. Ele vai se render. E nós precisamos entender isso. A terceira coisa que eu aprendo no versículo 34. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados. Não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós patrimônio superior e durável. Meus irmãos, os olhos na eternidade. Os olhos na eternidade. Se nós tivermos os olhos na eternidade, automaticamente nós vamos ter renúncia às coisas terrenas. Essa semana nós tivemos uma boa conversa, eu com o irmão Mauri. Eu com o irmão Mauri, nós fomos aí injustiçados. Irmão, eu gostei tanto que o senhor foi injustiçado, viu? Hoje eu comentei com a doutora Francisca, nossa irmã. Falei, que bom. Se não fosse injustiçado, não nos agarrava, né? Eu também. Eu estava agarradinho naquilo. Eu fui injustiçado, que bom. Como tem sido prazeroso ser injustiçado, e nós podemos ter mais tempo para o Senhor. Então, isso acontece. Não conseguiremos nos manter em Cristo olhando para esse mundo. As coisas desse mundo nos atraem, gente. É maravilhoso.
Porque veja bem, você conquista as coisas com muito suor, com muita dedicação. Eu não estou falando nada que foi conquistado com coisas erradas, não. Mesmo você conquistando, ainda demora mais um pouquinho, mas você conquista, não é verdade ou não? E depois você tem a dificuldade de largar daquilo. Então, se você não manter os olhos firmes em Cristo, você começa a olhar para o mundo e a cobiça do seu coração, ela não vai resistir às coisas desse mundo. Nós temos facilidades hoje demais, a internet no telefone móvel, você vai para outro lado, pega um sinalzinho, sobe no cupim, sei que lá. Tem crente aqui que fica debaixo da antena ali, né? Em vez de ler a Bíblia, fica debaixo da antena às vezes. Tá buscando o sinal, pum, até rouba o sinal, né? Busca um programinha para roubar o sinal. Por quê? Ele quer estar ligado. Mas ele devia estar ligado em Cristo. Ele está ligado nesse livro aqui. Nesse livro. Porque esse livro é a verdade do Senhor. Meus irmãos, se nós olharmos para o mundo, certamente seremos derrotados. Esse mundo nos atrai. A nossa carne não quer oração, a nossa carne não quer leitura da palavra, mas a nossa carne ama o mundo. Se nós dermos espaço a essa carne, nós seremos totalmente tragados pelo mundo. Aliás, eu acho que nem tragado, a gente já pula nas coisas do mundo. Porque as coisas do mundo, elas saciam, entre aspas, os desejos do nosso coração. E quando você conquista uma coisa, vamos supor, você lutou para ter sua casinha, que você tem a sua casa, você fica admirando aquele negócio, contemplando aquilo. E daqui a pouco você vai querer ter a segunda. Daqui a pouco você vai querer ter a terceira, e vai assim, e nunca vai ser satisfeito. Os cristãos tiveram a perda de propriedade. Olha o que diz aqui no versículo 34. Aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Poxa vida, você quer mexer com o homem? Você mexe no espólio dos bens, aí você arrebenta com o cara, né? Você quer fazer ele dirigir direitinho? Tem que pôr radar, não é não? Estou falando para crente, não estou falando para ímpio, não. Quer fazer os crentes dirigir direitinho? Tem radar. Porque vai mexer no bolso. E aí ele fica preocupado. Está errado. Mas é assim que funcionam as coisas. E não deveriam ser assim. Nós deveríamos ter prazer, com alegria, se perdemos os nossos bens, por sermos totalmente apaixonados por Cristo. Se isso ocorrer, nós devemos ser alegres. Alegres. Meus irmãos, hoje eu, a irmã Leamara, a irmã Francisca, nós tivemos no velório. A mesma enfermidade da minha mãe, idêntica. Então, um filho foi sepultar sua mãe. E quando você vai no velório, você vê realmente, como diz Eclesiastes, a brevidade dessa vida, não é verdade ou não? Eu estava fazendo uma conta ali para o Júlio. Júlio, larguei as fazendas lá, porque 53, se viver muito é mais 30, 83, que não é fácil, né? Pode ser mais um dia também, né, Júlio? Foi isso que eu te falei, pode ser hoje. Mas vamos supor que viva muito, 30, passa rápido. Se não chegar lá nos 70 com força, vai chegar já na roça, a gente chamava de tampando arroz, né? Que passinho de plantava arroz e ia tampando assim com o pé. Então quer dizer que qualidade de vida, 17. Então se eu começar a gastar esses 17, isso se Deus me der os 30, tudo aqui nessa terra, eu vou ser consumido. E talvez eu nem chegue, porque a minha mente vai ser totalmente tomada e preocupada com essas coisas. Uma coisa que eu aprendi, não é que eu aprendi, eu sabia, mas voltei a aprender com o irmão Mauri, foi que esse estresse que produz a vida, essa angústia que produz no nosso coração, ela é uma facilidade grande para o câncer desenvolver, né? É como a gente fala lá, né, na roça, o micróbio já está aqui, né? Ele está procurando uma oportunidade. E quando nós estamos desgastados com as lutas diárias, o coração angustiado, as tormentas da vida, as tristezas, né? O nosso coração fica susceptível ao ataque, né, de enfermidades, dentre elas o câncer. Então nós temos que olhar a nossa vida. Meus irmãos, eles tiveram as perdas da propriedade, eles tiveram o encarceramento. Como é que eles suportaram isso se eles não tivessem os olhos fixos nas coisas celestiais? Se o Espírito Santo não se movesse nele e através deles, como eles iriam suportar isso? Como nós podemos narrar
discípulos, irmãos nossos, indo para serem comidos por leões com seus bebês de colo, cantando louvores ao nosso Deus. Como se explica isso? Quando Nero passava por meio das carcaças e ele via ali homens e mulheres comidos por leões, rasgados por leões, mas nas suas faces havia expressão de alegria. E enquanto eles não fossem abocanhados pelos leões, eles estavam ali cantando louvores ao nosso Senhor. Homens que eram pendurados com piche, ateado fogo, que cantavam e adoravam ao nosso Deus enquanto eram consumidos pelo fogo. Como fazer isso, se não por uma obra maravilhosa do Espírito Santo nas nossas vidas? Aí os caras querem chegar na igreja, pular, fazer aviãozinho, correr e falar que está cheio de Espírito Santo. Ser de Espírito Santo é estar pronto para morrer por Cristo Jesus, dar a vida com alegria pela causa do Evangelho de Deus. Isso é que é estar cheio de Espírito Santo. É quando sair para fora dessas paredes, fazer a coisa certa. Comprar, pagar, não mentir, não adulterar, não matar, não idolatrar, não concordar com as coisas que Deus não concorda. Odiar o pecado e não as pessoas. Isso é estar cheio do Espírito Santo. E só assim nós podemos ter essa vida. Aceitar com alegria, pelos olhos da fé, consigo ver algo melhor que as coisas terrenas. Aqueles homens morriam. Estevão, quando estava para morrer, disse que o céu se abriu e Deus o fez contemplar a glória dele. E Cristo à sua destra. Então aquele homem, levando pedradas, ele falou: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Em outras palavras, Senhor, eu já estou indo para ir para essa mansão celestial. Mas eles não sabem o que fazem, porque eles estão ainda condenados. Se nós fôssemos abençoados por Deus, a ponto de Deus abrir as cortinas do céu para nós, talvez por 5, 10 segundos, a nossa vida seria modificada. Nossa vida de oração seria turbinada. A nossa vida de meditação devocional seria ampliada. E o nosso testemunho seria irretocável. Nós não temos crido no que Deus tem preparado para nós. Hoje nós falamos sobre a oração. E eu perguntei: o que vocês acham? Por que nós oramos tão pouco? O irmão pegou o microfone, irmão Samuel, né? E falou: porque nós não acreditamos no poder da oração. Justo. Era essa a resposta que eu estava buscando. É isso mesmo. Nós não acreditamos no poder da oração. Nós não acreditamos. Hoje eu conversava com um doutor muito querido que me ajudou muito ali na Unimed à tarde. E ele falou: olha, Pedro, se a sua mãe saísse daqui, ou se ela conseguir sair, como ela vai viver com o pulmão totalmente danificado? Eu falei: doutor, se Deus resolver operar, ela vai ter um pulmão para respirar. Mas pode ser, doutor, que ele resolveu já a recolhê-la. E o nome dele vai ser glorificado em nome de Jesus. E ele vai ser exaltado, doutor. Mas fique sabendo que se for o projeto do Senhor que ela viva, ela falou que queria até os 90. Eu falei: vamos até os 90, depois a gente pede uma prorrogação. Ela está com 80. Mas se Deus não quiser que ela viva nem mais um dia, ela não vai viver. Mas o nome dele será exaltado. E nós abriremos os nossos lábios para louvar o nome do Senhor. E se nós tivermos o privilégio de fazer um culto, ele não vai se chamar culto fúnebre, vai se chamar culto de adoração. Porque nós vamos adorar o Senhor, em toda e qualquer circunstância. Eu queria que você prestasse muita atenção. Você tem aceitado com alegria perdas por Cristo Jesus? Você tem aceitado? As pessoas às vezes falam: olha, eu não vou mais na igreja. Eu falo: por quê? Depois que eu comecei na igreja, minha vida piorou. Já ouviram isso, né? E se ela aceitar Jesus, então é aí que ela vai ver. A vida aqui pode piorar, mas aqui dentro vai ser uma libertação tremenda, grandioso demais. Eu vou perder posses aqui, mas eu vou ganhar uma posse eterna.
Eu vou perder amigos aqui, mas eu vou ganhar uma família. Então nós precisamos pôr na balança isso. Eu não queria que fosse assim racional, que fosse mais espiritual, mas já que não está sendo, põe na balança. Meus irmãos, um remido em Cristo pensa assim, é dessa maneira que ele pensa. Olha o que Paulo diz aos Filipenses, depois eu dou o endereço para você não se preocupar. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. Filipenses 3, 7 e 8. Paulo ele fez uma análise e considerou tudo como refúgio, como esterco, comparado com a grandeza que são as coisas de Deus. O conhecimento, ele nem experimentou a eternidade quando ele falou isso. Mas ele experimentou ter Cristo vivo no seu coração. E olha que ele vivia algemado, né? Cada cidade que ele chegava, apanhava e cadeia, não é verdade não? Por quê? Ou era injuriado, ou era chamado de tagarela, ou tinha que descer num cesto. Olha para você ver a vida de crente. É só vitória, aleluia. Não tem isso? Só vitória. Eu apanhei por Jesus, amém. Mas o nome dele avançou. Eu estou preso, mas o evangelho não está. O evangelho avançou. E esses guardas aqui, tiveram que ouvir a palavra de Deus. Porque eles tinham que ficar aqui ao meu lado. Eu estou algemado, eu não tenho liberdade. Mas a palavra de Cristo não está algemada. Ela foi e fez a obra. Isso é considerar as coisas melhores em primeiro lugar. Versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Em que nós confiamos? No Evangelho da Graça. Nós não podemos depositar a nossa confiança senão no Evangelho da Graça. Muitas tribulações podem tentar minar a nossa confiança. Mas o Evangelho, ele sobrepõe a cada uma dessas tribulações. Nós passamos lutas no nosso casamento, nós passamos luta com os nossos filhos, nós passamos luta no nosso trabalho, nós passamos luta dentro da congregação dos santos. É verdade ou não é? Mas o Evangelho é superior a tudo isso, por isso eu não abandono, porque eu confio no Evangelho. E eu vou aproveitar essas lutas e ver onde eu estou errando aqui, onde eu não estou de acordo com o Evangelho, e eu preciso crescer. E de vez em quando eu não consigo enxergar. Aí vem meu irmão, bate aqui e fala: irmão Pedro, você está errado aqui. Eu falo: não é possível, irmão. Ele fala: vem cá, senta aqui. E ele conversa comigo, eu falo: meu Deus, como Deus é gracioso, usou o irmão para falar comigo. Agora o irmão Pedro vai tentar ser mais parecido com Cristo. Por isso que nós somos unidos aqui em congregar, porque nós precisamos um do outro para crescer. Meus irmãos, a nossa identificação com Cristo precisa ir avante. Nós temos uma identidade e nós nos parecemos com Cristo Jesus. O nosso testemunho precisa ser perseverante. Não é fácil? Não. Porque, de vez em quando, nós tiramos os olhos de Cristo e olhamos para o lado. Então, nós não conseguimos perseverar com o nosso testemunho. Não podemos abandonar, ou seja, apostatar da fé. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Eu queria que você fizesse uma reflexão nesse versículo na sua vida. Você tem abandonado as coisas de Deus? Eu quero dar um testemunho aqui, eu sei que a minha esposa vai compreender. Eu tive muitas lutas aqui no Jardim Kennedy 2. Um dos culpados, entre aspas, de eu permanecer aqui foi a irmã Rosilda e o irmão Mauri. Eles me sentaram no banco e me passaram um especial. Eu ia embora para Alfenas, quando eu saí da igreja presbiteriana. Mas eu tive muitas lutas aqui. E dentro dessas lutas, muitas demandas, batalhas espirituais, onde minha esposa ficou enferma. Onde vinha pai de santo aqui, fazia trabalho no terreno, onde meu nome era levado lá para eles fazerem aqueles negócios todos. E ocorreram enfermidades na minha família. E nós tivemos um tempo na nossa igreja que Deus a usou para libertar pessoas. De vez em quando as pessoas entravam aqui, estava sendo ministrado o louvor, elas caíam, ficavam endemoniadas. E minha esposa estava muito doente. Um dia ela falou para mim: Pedro, se você não parar de mexer com esses demônios, eu vou morrer.
E eu falei, minha esposa, então você vai morrer, porque eu não posso retroceder na obra do Senhor. Eu amo a minha esposa, amo mais do que as minhas filhas estão aqui. Eu amo a minha esposa mais do que as minhas filhas. Mas eu amo a Cristo mais do que a minha esposa. E eu não posso voltar. E Deus deu graça. Ela não morreu, ficou mais viva, mais bonita. E olha que bênção. Mas foi perseverança. Porque a pressão era muito grande para que eu abandonasse esse chamado de Deus. As pressões vêm, gente, não é fácil. Eu falo para vocês, muitas vezes, as pessoas estão enfraquecidas, estão passando por situações, e a gente quer que elas se afastem um pouquinho daquela guerra. Porque as batalhas espirituais são muito fortes. Mas não abandone a sua confiança no Evangelho. Versículo 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Perseverar na vontade de Deus. Meus irmãos, o grande defeito do não convertido ou do falso convertido é se deliciar na sua vontade própria. Se você notar, algumas pessoas que não são convertidas, elas vêm para a gente orar, para não deixar de acontecer o que elas esperam. Entende ou não? Elas querem um objetivo aqui na vida. Então elas vêm para o pastor da igreja, o líder, orar, para que ela possa realmente ter aquele desejo realizado. É quase que esfregar a lâmpada, né? E sai aqui, sai aquele negócio lá. É quase isso. Se nós não tomarmos cuidado, a nossa vontade, que é muito aguçada, e ela pende para as coisas desse mundo. Diz que nós temos o pendor para a carne, não é verdade ou não? Se o Espírito Santo não agir em nós estamos pendendo para a vontade e os desejos da carne. Tanto é que a palavra diz, pedistes e não recebestes, porque pedistes mal. Para quê? Para esbanjar nos seus próprios deleites. Quer dizer, a intenção de ter aquilo não é para glorificar a Deus. E o Senhor conhece os nossos corações e sabe que não glorificaremos a Deus se obtivermos tal resposta de oração. Então Ele não nos dá. Graças a Deus que Ele não nos dá. E nós temos que ser agradecidos porque Ele não nos dá. Nós temos que perseverar na vontade de Deus. Meus irmãos, nós precisamos oferecer o nosso corpo como sacrifício santo, perfeito e agradável ao Senhor. E aí nós vamos conhecer qual será a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos ofertar a nossa vida ao Senhor. Nós precisamos entregar tudo que nós temos e que somos ao Senhor. Só assim conheceremos essa vontade perfeita de Deus. Meus irmãos, perseverar para alcançar a promessa é uma característica do verdadeiro convertido. Ele vai perseverar. Se ele realmente foi lavado no sangue do Cordeiro, se ele realmente nasceu de novo, ele vai perseverar, porque a sua vida é conduzida pelo poder do Espírito Santo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então ele é levado pelo poder do Espírito Santo. 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Meus irmãos, Jesus Cristo prometeu que ia voltar. Ele nos deixou o Consolador, mas Ele voltará. E quando Ele subiu, os anjos disseram, por que vocês estão assim? Esse mesmo Jesus, como Ele subiu, Ele vai voltar. A palavra diz que Ele virá entre as nuvens para buscar a sua igreja. Uma igreja sem defeito, sem mancha. Porque foi lavada e justificada pelo próprio Cristo. E aceita ao Senhor, pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus prometeu. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele tem uma aliança conosco. Ele que fez essa aliança. E essa aliança culminou na cruz do Calvário. E todo aquele que faz parte dessa aliança, ele então terá a vida eterna em Cristo Jesus. As pessoas estão preocupadas, né? Como é que vai ser? Se é milenista, se é pós-milenista. Eu já estou mais para 1 Coríntios 15, né? Ao ressoar da última trombeta.
Os mortos ressuscitarão e serão transformados. Depois nós os que estamos vivos, seremos transformados. Porque carne e sangue não podem herdar o reino dos céus, não é? Então é necessário que esse corpo corruptível se revista de corruptibilidade. E esse corpo mortal se revista de imortalidade. Então, nós podemos falar: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos deu a vitória mediante Jesus Cristo. Portanto, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Característica do santo, do perseverante, é que sabe que Jesus vai voltar. E se Jesus vai voltar, eu quero que mais pessoas conheçam esse Jesus que vai voltar. Eu não quero que o meu filho se perca. Eu não quero que o meu cônjuge se perca. Eu não quero que o meu patrão se perca. Eu não quero que o meu empregado se perca. Eu não quero que os meus vizinhos se percam. Por isso eu vou avançar com o reino de Deus, porque Jesus prometeu e Ele vai voltar. E depois que uma pessoa é lançada no inferno, não há como sair de lá. Não haverá segunda chance, não haverá, que nós chamávamos na faculdade, pegou DP, né? Dá para trabalhar isso. Não tem DP. Não tem purgatório, não tem nada disso. Ele veio como Salvador, mas Ele volta como reto juiz. Quando Ele voltar, que a trombeta tocar, a porta da graça se fecha. E agora vem a justiça. E a justiça, para quem não foi justificado, é a ira de Deus sendo derramada sobre essa pessoa. Meus irmãos, diz a palavra que haverá choro e ranger de dentes. E termino dizendo, versículo 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Deus justifica o pecador pela graça, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3, versículos 11. Versículos 11 a 14. Eu ia ler a princípio só o 11. Você que tem uma caneta, grifa esse texto. É algo precioso demais para que você não reflita nele. Gálatas 3, 11. Deus justifica o pecador pela graça mediante a fé. Olha o que diz aqui: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Meus irmãos, Lutero estava numa tremenda busca, né, pela salvação. Subindo escada de joelho. Quando ele encontrou essa palavra, ele foi liberto. Ele foi liberto. E ele pregou contra tudo aquilo que ele fazia. Porque ele entendeu que ninguém é justificado pela lei, mas é justificado pela fé em Cristo Jesus. O justo viverá pela confiança na obra perfeita de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O justo não confia nas suas obras, porque as suas obras não têm valor, elas não podem salvá-los, elas não podem salvar nenhum de nós. Essa semana, meu tio, que não conhece a Deus, ele falou para mim assim: tua mãe não merece passar por isso. Mas ele estava assim, muito abatido, e eu me acovardei. Mas eu pensei, ela merece, eu mereço, todos merecem passar por muito mais do que ela está passando, porque nós somos pecadores, nós pecamos contra o nosso Deus. Mas eu não falei, porque havia muito abatimento na sua vida, mas um total desconhecimento da palavra de Deus. Se Deus hoje resolver lançar todos nós no inferno, ele ainda é considerado justo. Se Deus for dar o que nós merecemos, se tirar a obra de Jesus da nossa vida, se Deus for dar o que nós merecemos, é o inferno. Mas Ele nos deu graça e nos justificou nessa graça, mediante a fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá.
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. O que quer dizer aqui? Cristo subiu à cruz e os nossos pecados foram sobre Ele, por isso Ele foi considerado maldição em nosso lugar. Por isso. E termino dizendo: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Abraão não foi justificado pela sua obra. Abraão foi justificado pela sua fé. Abraão, quando ele falou: eu vou sacrificar o meu filho, que o Senhor requer, ele foi por fé. Ele não foi justificado porque ele levou o filho para ser morto. Ele levou o filho para ser morto porque ele cria em Deus. Então essa é a diferença. Abraão foi colocado como padrão da fé, não justificado por obras, mas a fé produtiva dele. As obras testificaram a sua fé. Meus irmãos, a fé verdadeira leva o crente a ter um padrão de vida conformado às Escrituras. Essa fé, você crê em Jesus? Eu creio. O diabo está melhor, ele crê e treme. Ele acredita que Jesus é Senhor. Ele acredita que Jesus vai lançá-lo no inferno. Ele acredita e treme. Mas isso não é suficiente. Eu preciso viver em obediência ao meu Deus, porque eu depositei toda a confiança em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu confio naquela obra para me salvar dos meus pecados. Nós temos que colocar sempre Jesus no centro. Sempre Jesus no centro. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Meus irmãos, eu queria que você entendesse. A salvação, ela vem pela fé. Uma fé que persevera em Cristo. Perseverar em Cristo. Olha, nós porém, versículo 39 de Hebreus, nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da alma. Que Deus possa encher o seu coração de alegria no Senhor. Que você espere menos das coisas aqui, ou que você não espere nada das coisas aqui, mas espere sempre do Senhor. Está difícil você abandonar as coisas daqui? Nós vamos fazer uma oração. Nós fazemos uma oração, agora nós aprendemos a fazer, né? Lembra que eu fiz? Tira o mundo de dentro de mim. Nossa, no outro dia eu já recebi um chute no traseiro, pronto. Já foi respondida a oração. E quando eu orava aqui, eu estava preocupado com o que estava acontecendo lá. Como eu não tenho lá, eu oro aqui, agora eu estou mais preocupado com o que está acontecendo aqui. Mas precisou ser arrancado da minha vida as coisas que seduziam o meu coração. E que eu sempre amei. E hoje eu não sinto falta. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós.